Então, vamos continuar, né? A gente viu média, média aritmética e média ponderada. Aí ficou faltando a gente dar uma olhada em moda e mediana. Isso é um pouco mais tranquilo, mais fácil de os conceitos de se pegar. E muitas vezes não tem muita conta a se fazer ou muito cálculo a ser feito. A gente tem só situações para identificar a média e a mediana. Talvez a mediana dê um pouco mais de trabalho porque tem duas possibilidades. Mas a moda não. O conceito de moda é o que mais aparece. Então, você tem um conjunto de valores, você pode calcular a média ponderada, a média aritmética, dentro desse conjunto de valores. Se tiver um valor que se destaca, se aparece mais vezes, esse valor a gente chama de moda. Então, a definição é tranquila, né? É o valor que mais aparece no conjunto de dados. Se você tiver dois valores, você diz que esse conjunto é bimodal. Se você tiver três valores, trimodal, quatro quadrimodal e assim segue. E se todos forem, né, aparecerem uma vez, ou se estão todos diferentes, cada um deles aparece uma única vez, então esse conjunto é amodal. Amodal, ou seja, ele não tem moda nesse conjunto. Então, na hora de calcular a moda, é só você identificar o valor que mais aparece. Isso para uma tabela em um rol simples, né? Porque se você tem uma tabela de distribuição de frequência, se tiver em intervalo principalmente, isso aí muda um pouquinho mais. Né? Você tem que considerar o ponto médio do intervalo. Então, moda a gente pode chamar de MO, né, chamar, denotar. Bora ver um exemplo aqui, pegar a tabela que a gente viu anteriormente, a gente calculou a média ponderada, e verificar qual é a moda que aparece nesse conjunto de informações. Então, a gente tem aquela tabela lá das notas dos alunos do oitavo ano, e aqui, qual é o valor que mais aparece aqui? Você tem duas vezes 5,5, 7,5 aparece três vezes, o 9 aparece uma, duas, três, quatro vezes. Aí depois você tem o 10 que aparece três vezes. Então, X aqui. Porém, o que aparece mais vezes, né, que se destaca, é o 9. Então, nesse caso, esse conjunto tem uma moda, né, que é o 9. Se tivesse outro 10 aqui, aparecesse quatro vezes o 10, quatro vezes o 9, esse conjunto seria bimodal e você teria duas modas, né, o 10 e o 9. Nesse caso, a gente só tem uma só, que é o que aparece mais vezes, que é o 9. Então, nesse conjunto de dados, né, de informações, o valor que mais aparece é o 9, então a moda é 9. Então, o conceito é um pouco mais tranquilo para se trabalhar. O valor que se destaca, o que mais aparece. Vamos ver outro exemplo aqui, porque não tem muita coisa para se criar em cima. Né? Então, em uma sapataria, durante um dia, foram vendidos os seguintes números de sapatos: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Então, qual que mais aparece aqui? Seria interessante colocar em ordem crescente esses valores para você ver qual que aparece mais vezes. Que você consegue contar, né? Mostrar qual que se destaca. Mas você pode simplesmente verificar aqui, né? Olhar e verificar qual que aparece mais vezes. Já percebeu que o 36 ali aparece 3, o 38 apareceu 2. Foi muito rápido. Espera aí. Então, bora fazer isso. Passou aqui. Deixa eu voltar a isso. Bora fazer assim. Bora primeiro colocá-los em ordem crescente. O menor valor que aparece ali é o 34. E aí, a gente vai conseguir mostrar, né? 34, depois. Tem mais alguma vez? Não, só apareceu uma vez. Depois tem o 35 aqui, que aparece uma vez também. Tem o 35. Eu vou riscar os números que eu já, para eu ter uma noção, senão eu acabo me confundindo. Já peguei o 34 e o 35. Para a gente não confundir e acabar pegando mais de uma vez o mesmo valor. Aí só aparece uma vez o 34, 35, uma também. 36 eu tenho uma. Tem outro, tem aqui duas. Então, eu vou colocá-los aqui
mesmo que ele apareça mais um i, mais um aqui 3. Repetidamente, né? Aqui eu tenho cada um 3 vezes aqui. Aí ainda tenho 37, 38, 37 só aparece uma vez, aqui o 37. O 38 aparece uma, 2 vezes. Vou colocar aqui. 39 tem? Estou vendo aqui, não tem 39. Ah, tem um aqui, 39. Cá em cima. Só aparece uma vez também. Aí sobra o 40, que aparece uma vez. E o 41, que também aparece uma vez. Eu coloquei eles em ordem crescente, e coloquei repetidamente aqueles que aparecem mais uma vez. Aí eu vou conseguir perceber qual o valor que aparece mais vezes aqui, ó. 36. Então, nesse caso, a moda, o 36, o MO. A moda desse conjunto de valores é 36. Então, o sapato que mais vendeu foi o do número 36. Então, peguei todos os valores aqui, coloquei em ordem crescente. Às vezes é interessante você construir uma tabela em RAW e mostrar isso. Se a gente fosse calcular a média mesmo, média ponderada, ou que você tem valores que aparecem aqui mais uma vez, né? Seria interessante fazer isso. E para mediana também a gente vai precisar fazer isso. Então, é bom ir acostumando. Então, moda é o que mais aparece, é o que se destaca. Se você tem somente um valor que acontece isso, você diz que tem uma moda, se pode ter dois, bimodal, três, tem modal e assim vai. Quatro. Então, pode ter duas, três, quatro, cinco, seis modas. E se não tiver nenhum valor que apareça mais que o outro, a modal. A mediana também é uma medida de tendência central, né? Um valor que está no meio. Só que, diferentemente da média, esse aqui é o valor que é exatamente o valor que ocupa a posição do meio. A média pode ocupar ou não a posição do meio, né? Você tem que somar e dividir pela quantidade de valores que você somou. A mediana não, a mediana é o valor que ocupa a posição do meio. Exatamente a posição do meio. Então, se você coloca os números em ordem crescente, primeiro número, segundo número, terceiro, quarto número, depois verifica qual é aquele que aparece no meio, né? Que divide o conjunto de valores em duas partes. Então, você tem a mediana. Antes da mediana, você tem a mesma quantidade de valores antes e depois dela. Então, por exemplo, se você tem 3 valores, 3 números, a mediana é o do meio. Você tem um depois e você tem um antes. Se tiver 5, você tem 2 antes, 2 depois. Aí vem uma questão interessante, né? Se você tiver um número ímpar de valores, é fácil você identificar essa mediana, identificar esse valor que está no meio. Se tiver 5, 2 antes, 2 depois. Se tiver 7, 3 antes, 3 depois. Se tiver 11, 5 antes e 5 depois. Então você consegue identificar, né, o que está exatamente na posição do meio. E se você tiver uma quantidade de valores pares? Aí o que, que você faz? Você calcula a média dos dois valores que estão na posição central. Por exemplo, se você tem 6 valores, o que está no meio, né, vai estar entre o 3 e o 4. Você vai ter 2 valores antes e 2 valores depois. Então, você calcula a média entre o terceiro e o quarto valor. Então, você precisa primeiro, para calcular a mediana, colocar os valores em ordem crescente, identificar o primeiro valor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim, verificar se é um número de valores pares ou ímpares. Se for um número ímpar, você vai conseguir identificar mais claramente o valor do meio. Se for um número par, aí você vai ter que pegar os dois valores que estão na posição central. Então, quando se calcula a mediana, você tem essas duas possibilidades. Ou o conjunto de valores tem uma quantidade ímpar de valores, ou esse conjunto de valores tem uma quantidade par, né? Então, se for ímpar, é mais fácil você colocar ali, identificar essa mediana. Se for par, você tem que calcular a média dos dois valores que estão no meio. Então, para fazer isso, então, a primeira coisa é você colocar em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, né? Mas você tem que identificar o primeiro, o segundo, o terceiro valor, e depois identificar o que está no meio. Se for ímpar, tranquilo. Se for par, calcula a média.
Bora pegar aquela mesma tabela que a gente usou anteriormente, com as notas dos alunos do oitavo ano. A denotação é o MD, né, de média, de mediana. E bora verificar qual é a mediana desses valores. Essa tabela a gente já usou para a média, aritmética, a média ponderada, e a gente usou para calcular a moda, né, que foi 9. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4 dá 24. Então, você tem 24 valores, é um número par. A tabela aqui já coloca as em ordem crescente, né? Já o coloca, né? Então, aqui ficaria tranquilo, mas a gente vai colocar também em ordem crescente aqui. Porque se você tem 24, então o meio está entre o 12º e o 13º. Só você dividir por 2, né? 24 por 2 dá 12. Então, o meio é 12 e 13. Então, a gente teria, como é um número par, a gente tem que fazer o quê? Pegar os dois do meio, somar e calcular a média aritmética. Aqui a gente consegue fazer, como eles estão em ordem crescente, né? 5, 5,5, 5,5. Então, você tem o número 12, vamos lá. Contar, né? 1, 2, 3, 4, 8, 12. Então, esse aqui é o 12º. Consequentemente, esse aqui é o 13º. Perceba que antes desses 8,5, você tem quantos valores? 11 valores. E depois de 8,9, você também tem 11 valores. Então, a mediana aqui seria a média entre esses dois valores. Então, você pode colocar em ordem crescente e numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, porque a gente tem 24 valores. Aí você pode contar que você tem 11 antes, 11 depois. Então, a mediana seria a média aritmética desses dois valores aqui. 8,5 e 8,9. Então, vamos calcular. 8,5 mais 8,9 dá 17,4, dividido por 2, porque a gente está somando só dois valores, dá 8,7. Então, a mediana, assim como a média, ele pode ou não estar presente no conjunto de valores que você está trabalhando. Detalhe importante, se for um número ímpar, se fosse aqui, se tivesse mais um valor, sei lá, um 10 aqui. Então, você teria 25 valores, né? Então você teria 12 antes e 12 depois. Então, a mediana seria exatamente aqui o 13º, né? Seria 8,9, mas como ele não existe, né? A gente tem 24. Bora ver um onde a gente tenha duas, né? Um que a gente tem um número par de valores e um número ímpar de valores. Então, mediana, a gente aproximou aqui para 9. Algumas vezes vocês vão precisar. Como é nota aqui, não precisava fazer essa aproximação aqui, tá bom? Se fosse, por exemplo, uma variável quantitativa discreta, aí você teria que aproximar. Nesse caso aqui, ela já é contínua, então foi um preciosismo demais aqui aproximar para 9. Não precisava. Basta deixar 8,7. Se fosse idades aqui, né, que é uma discreta, a gente aproximava, mas não é o caso. Então não precisava ter feito aquela aproximação. Então vamos ver um exemplo aqui. Em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram 1,54, 1,67, 1,50, 1,65, 1,75, 1,69, 1,70, 1,55 e 1,78. Qual é o valor da mediana da altura dos alunos? A gente até poderia calcular a média, mas a gente que está trabalhando com a mediana, então bora fazer só isso só. Então, primeiro vamos colocar aqui em ordem crescente, né? Eles não estão em ordem crescente, estão embaralhados ali, percebo. Então, primeiro só vamos colocar em ordem crescente. Coloquei aqui já, né, para chegar um tempo. O menor valor foi em 50, depois em 54, em 55. Se aparecer valores repetidos, você coloca aqui, ó. Você não pode excluir nenhum valor, porque senão você não vai conseguir achar a mediana. Lembrando que tem que ser o do meio. Então, quantos valores eu tenho aqui? 9 valores. 1, 2, 3, 9 valores. Coloquei aqui para a gente conseguir identificar. 9 é ímpar, então é mais fácil. 9 dividido por 2 dá 4,5. Como aqui a gente quer um número inteiro, né? Então, 4, o próximo é 5. Então, o quinto valor vai ser a mediana. Perceba que você tem
4 valores antes e 4 valores depois. Então, 1,65 para o número, os números que apresentam na questão, é exatamente o valor que ocupa a posição do meio, né? A posição central. Então, a mediana é 1,65. Perceba que quando você tem um número ímpar, é bem mais tranquilo, né? Você pega o maior, você bota em ordem crescente, quantos valores tem? 9 dividido por 2, soma 1. Aí você acha o valor do meio. Então, 9 dividido por 2 dá 4. 4 mais 1, 5. Aí você consegue determinar a mediana. Se for um número par, você vai ter que pegar os dois do meio, né? Então, mediana, 1,65. Deixa eu ver aqui, vamos pegar um que tem um número, uma quantidade par, né? Deixa eu ver se eu peguei. Não, peguei com quantidade par. Então, calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Então, vamos colocá-los em ordem crescente, né? 15 é o menor, apareceu duas vezes, então coloquei. Perceba que se aparece repetidamente, você coloca, porque se você excluir um achando que está fazendo a coisa certa, você não vai achar a mediana. 27, 32, 32, 44. Nesse caso, eu tenho 6 valores, né? Então, nesse caso aqui, 6 dividido por 2 dá 3. Aí você não tem nenhum valor entre os dois no meio. Então, nesse caso, você vai pegar os dois que estão aqui no meio. O 27, então, percebam, tem 6, eu peguei o quarto, e o terceiro e o quarto. Tem dois valores antes e dois valores depois. Calcula a média, né? Nesse caso, 27 mais 32, 59, dividido por 2, 24,5. Então, a mediana desse conjunto de valores é 24,5. E a gente viu aqui alguns exemplos, né? De moda mediana, como é um conceito um pouco mais simples, então a gente viu poucos exemplos. Quando a gente estiver em sala, né, a gente pega o módulo, trabalha com o livro de vocês e vê os exemplos que se apresentam aí no módulo. Por enquanto, é só. Até a próxima. Tchau. Deixa eu pausar aqui.